Você já parou para pensar, para analisar como você quer chegar no final de 2025? Pois é, hoje é apenas o primeiro dia do ano que se inicia. Que não seja apenas a virada de um calendário, mas que seja realmente um ano extraordinário. Eu desejo para você que 2025 seja um ano de muita transformação, que seja um ano de muitas curas, um ano realmente de sentido, né? Que você viva com sentido, que você viva com propósito. Então seja muito bem-vinda a essa live. Ela faz parte de uma série onde Deus me direcionou a estar fazendo 12 lives falando sobre mentalidade transformada e propósito restaurado. E nós só conseguimos viver um ano realmente extraordinário se nós mudarmos a nossa mentalidade. Olá, bem-vinda! Que bom que você está aqui comigo. Feliz ano novo, que Deus te abençoe. Então, nós só conseguimos viver um ano extraordinário se nós mudarmos a nossa mentalidade, se nós quebrarmos aquelas crenças que nos limitam, aqueles sofismas, né, que estão ali presos, arraigados na nossa mente, para que a gente possa restaurar o propósito de vida que Deus tem para nós. Porque eu creio, se você é cristã também, é importante que você acredite que Deus tem um propósito na sua vida e através da sua vida. Nós não estamos aqui neste mundo a passeio. Nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, né? Para viver o propósito que Deus tem, tanto na nossa vida como através da nossa vida. Então eu estava orando já há alguns meses, pedindo a Deus uma direção, e Deus tem falado muito comigo sobre recalcular a rota. E aí nesses últimos dias, né, eu orando e falando, Senhor, o que eu faço no começo desse ano? Porque eu pego férias, então eu gosto de aproveitar as minhas férias para estudar, para reorganizar algumas coisas. E aí Deus me deu essa direção de estudar o livro de Daniel e fazer essas lives falando sobre mudança de mentalidade e restauração do propósito. Então hoje a nossa live 1 de 12 lives que eu estarei fazendo aqui. Coloquei esse horário das 18, que é um horário que fica mais tranquilo para mim, e eu acredito que a maioria das mulheres conseguem acompanhar aqui também. Bom, se você é cristã, se você não é, não tem problema, continue aqui, porque eu acredito que você vai aprender muitas coisas através dessas lives, né? Porque essas lives faz parte do meu propósito, propósito para o qual Deus me chamou, que é atuar com a cura emocional, com a cura da alma, ajudar no resgate de identidades de mulheres, ajudar na restauração da essência de mulheres, para que elas possam viver o seu propósito de vida. Muitas mulheres ainda não estão vivendo com plenitude a sua vida, não estão vivendo um relacionamento profundo com Deus e ainda não estão vivendo o seu propósito de vida, porque existem feridas emocionais, feridas na alma, traumas que precisam ser curados, né? Bloqueios emocionais que precisam ser enfrentados, tratados, para que elas possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse é o meu propósito, é estar aqui conduzindo mulheres nessa transformação. Bom, vamos lá. Na nossa primeira live, com base no livro de Daniel, eu não vou ler aqui. Se você é cristão, você tem a sua Bíblia, estude depois, né? Eu creio que você já ouviu falar de Daniel. Eu não vou falar somente do livro de Daniel. Eu vou trazer também evidências científicas, né? Com base em tudo que eu tenho estudado sobre traumas, sobre a mente humana, sobre a psique humana. Então eu vou fazer essa junção dos princípios bíblicos, da neurociência afetiva, da fé, dos estudos de traumas, de comportamento humano, para que realmente você possa buscar a transformação da sua mentalidade e que você possa restaurar seu propósito de vida, resgatar aquele chamado que Deus tem para você e que por algum motivo você não está cumprindo, não está vivendo o chamado que Deus tem para sua vida. Bom,
Sejam todas muito bem-vindas aqui na nossa primeira live das 12 lives que eu estarei fazendo. Bom, o livro de Daniel, o primeiro capítulo, conta que Daniel e mais 3 amigos foram levados para cativeiro. E lá nesse cativeiro, o rei, chamado de Nabucodonosor, ele queria alguns jovens para trabalhar para ele, mas ele não queria qualquer jovens. Ele queria jovens que tivessem algum tipo de conhecimento, que fossem sem defeito, né? Que tivessem perfeitos, digamos assim, que tivessem boas condições, que fossem robustos. E aí Daniel e mais seus 3 amigos foram escolhidos para levar para o cativeiro. E lá eles passariam por um treinamento de 3 anos para aprender muitos conhecimentos, aprender sobre a cultura local ali, né, a cultura dos caldeus, para que depois, após esses 3 anos, eles pudessem servir ao rei da Babilônia. E aí foi oferecido para eles para que eles comessem das ervas finas, dos alimentos ali, né, que o pessoal ali da corte, né, os reis, ali as pessoas mais próximas aos reis, elas comiam, ou seja, aquelas comidas mais finas, e que eles também bebessem do vinho, né, que o rei bebia, que as pessoas mais próximas ali ao rei bebessem. Só que Daniel, ele viu ali aquelas comidas, né, aquele vinho, ele não achou que aquilo seria bom para ele. Não seria bom para os seus amigos ingerir aquela comida, tomar aquele vinho. Então ele foi pedir, né, para o chefe da cozinha para preparar alimentos à base de legumes e dar água para eles, porque ele não queria comer os mesmos alimentos, tomar aquele vinho. E aqui vem a nossa primeira chave. Daniel, ele teve uma decisão, ele teve discernimento. Essa primeira chave, ela vem nos trazer essa importância da gente compreender que não é porque nós estamos em determinados lugares que nós precisamos fazer parte, muitas vezes, das conversas, que a gente precisa comer aquilo que as pessoas comem, ou seja, absorver, nutrir-se de tudo aquilo que elas estão nutrindo, ou seja, mostrar que você está fazendo aquilo que elas estão fazendo. Esses dias eu ouvi uma frase que fez assim muito sentido, que eu achei muito interessante. Hoje em dia tem se falado muito da mesa que cura, né? Ao redor da mesa há cura, mesa que cura, né? A cura que ocorre ali quando estamos à mesa. Melhor do que você ser convidado para estar numa mesa é alguém puxar a cadeira para você sentar-se à mesa. Muitas vezes nós recebemos alguns convites, né? Muitas vezes somos chamadas para sentar em algumas mesas, mas não necessariamente que essas mesas elas vão ser benéficas para nós. Muitas vezes nós vamos precisar recusar estar em determinadas mesas, em determinadas rodinhas, em determinados ambientes. Então não é todos os convites que nós recebemos que serão benéficos para nós. Então nós precisamos fazer como Daniel, ter a decisão, ter atitude, ter discernimento de reconhecer que tem coisas que não são para nós. Não é porque, foi fulano, é cristão, me convidou. Não é porque você recebeu um convite de uma pessoa que é cristã, se você é cristã, que você tem que aceitar. Não é porque você foi convidada para determinadas mesas de pessoas cristãs que você precisa aceitar aquele convite. Nós precisamos orar, pedir a direção de Deus, porque muitas vezes, apesar de convites virem de pessoas cristãs, não vem da vontade de Deus para a nossa vida. Existe uma diferença entre você receber um convite de uma pessoa cristã, daquele convite ser vindo da parte de Deus, de ter sido Deus que direcionou para você aquele convite. Então, nós precisamos buscar discernimento. Então, primeira chave para mudança de mentalidade, se você quer viver um 2025 extraordinário, aprenda a ter discernimento daquilo que você recebe de convites, de rodinhas que você se senta, de mesas que você se senta, de cursos muitas vezes que você participa, de palestras que muitas vezes você participa. Isso não quer dizer que esteja errado.
tá? Que eu quero deixar bem claro que às vezes não tá errado, mas às vezes não era aquele direcionamento que Deus tem para você. Às vezes aquele convite não foi um chamado de Deus para você. Então, muitas vezes a gente, quando nós temos bloqueios emocionais, feridas emocionais, quando nós estamos com a nossa mente precisando de um renovo, muitas vezes a gente vai aceitar convites, a gente vai sentar-se a mesas que não foi Deus que nos convidou, que não foi um chamado de Deus para as nossas vidas. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui comigo, porque isso significa que vocês querem realmente viver um 2025 extraordinário, mudando a sua mente, restaurando seu propósito, curando aí as dores emocionais. Fico muito feliz de tê-las comigo. Bom, vamos lá, continuando aqui sobre Daniel. Então Daniel conversou com o cozinheiro, pediu para que ele servisse apenas legumes e água, mas o cozinheiro ali, o chefe, né, da cozinha, ele ficou com receio. Por quê? Porque foi uma ordem do rei que tratasse bem Daniel e seus colegas, né, para que eles ficassem fortes, para que dali a 3 anos eles estivessem preparados. Então Daniel, ele foi muito sábio. Ele pediu, falou, olha, faz um teste, então, de 10 dias. 10 dias você cozinha somente legumes e nos dá água. E após esses 10 dias, você observa se a gente continua bem, se a nossa aparência tá boa. E aí você tira suas próprias conclusões. Se não der certo, tudo bem. Então, uma chave também que é muito importante para que a gente possa viver um 2025 abençoado, extraordinário, é ter sabedoria ao falar. Não é chegar e falar de qualquer jeito, mas é ter sabedoria. É saber ali como você vai conversar, como você vai articular. E não é articular para manipular, porque manipulação não é coisa de Deus. Deus não é um Deus de manipulação. Mas eu estou falando de articular. Muitas vezes você é convidada para sentar-se a algumas mesas, mas talvez você orou e você não está sentindo paz em sentar-se àquelas mesas. Então você vai precisar articular em como falar, como você vai dizer não para aquele convite, para aquela festa que te fizeram, para aquela viagem. Então você vai precisar saber como falar. Então Daniel, ele teve sabedoria ao falar para aquele chefe da cozinha. Vamos fazer um teste, vamos ver como que a gente vai ficar após 10 dias comendo legumes e tomando água, ao invés de comer as ervas finas, alimentos finos e tomar vinho do rei. E aí o chefe da cozinha aceitou. Ele aceitou essa proposta de Daniel. Então, quando a gente busca a sabedoria de Deus para resolver alguns conflitos na nossa vida, as coisas se resolvem, porque a gente vai articular, vai falar com jeitinho, não vai chegar brigando, não vai manipular, não vai denegrir, não vai julgar, não vai criticar. Mas a gente vai ter como articular para que as coisas se resolvam de uma forma pacífica, de uma forma harmônica, né? Então, passados 10 dias, o cozinheiro viu que eles comeram legumes e tomaram água e estavam bem, estavam até mais robustos que os demais que estavam comendo ali das ervas finas e tomando o vinho do rei. Isso aqui também é outra chave. Hoje, eu estudo bastante neurociência, né? Neurociência afetiva, neurociência comportamental. Então, diversas pesquisas da neurociência, elas trazem que tem muitos alimentos que a gente ingere que eles são tóxicos para o nosso corpo e para o nosso cérebro. E conforme eles produzem esse grau de toxicidade, por exemplo, o glúten. Tem pessoas que são intolerantes ao glúten. Então, quando ela come algum alimento que tem glúten, ela fica passando mal. Às vezes ela tem ali dor de barriga, ela começa a ter dor de cabeça, tem gente que tem alergia. Então, a gente precisa também identificar no nosso dia a dia alimentos que não fazem bem. Alimentos que a gente precisa comer só de vez em quando. Porque se a gente quer mudar a nossa mentalidade, aí você pode falar assim, nossa, mas o que tem a ver a mudança de mentalidade com a alimentação? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Quando a gente muda a mentalidade, não é só em relação a decisões cognitivas, mas é a tudo na nossa vida. A mudança de mentalidade que eu quero trazer para vocês nesses 12 dias de lives
é mudar a mentalidade para tudo na sua vida, para que você tenha uma vida saudável, uma vida organizada, uma vida em equilíbrio. Então a alimentação, ela também faz parte de uma vida saudável, de uma vida em equilíbrio. Por exemplo, se você está acima do peso, você sabe que você precisa diminuir alguns alimentos. Você sabe que você precisa cortar alguns alimentos, mas você continua comendo aqueles alimentos. Daqui a pouco, o excesso de peso pode aumentar a sua pressão arterial, você pode começar a sentir desconforto, dores no corpo, cansaço, desânimo. E aí, muitas vezes, né, como cristãos, muitas vezes a gente começa a atribuir ao inimigo, né? Ah, isso aqui não é de Deus, é o inimigo que está me oprimindo. Só que muitas vezes não é o inimigo. Muitas vezes é uma desregração da nossa alimentação. Muitas vezes são os nossos hormônios que estão desregulados. E aqui eu não estou dizendo que não exista um mundo espiritual, que não existam forças negativas, né? Seres, né, do mal que muitas vezes tentam aí atrapalhar a nossa vida. Existe. Só que nem tudo que acontece na nossa vida é o inimigo que está causando. E aqui eu quero te dar um exemplo. O ano retrasado, 2023, eu participei de um congresso aqui na minha cidade que se chama Superando Limites, que é da Igreja Nazareno. E tinha um psiquiatra, ele é psiquiatra cristão, e ele veio dar uma palestra nesse congresso. E aí ele estava contando de uma mulher, né, uma paciente que procurou ele, e chegou a falar: ai, doutor, eu estou sofrendo muita opressão, né? Eu vim aqui te procurar, mas eu tô com muita opressão. Eu já fui lá na Neuza Itioca, né? A Neuza Itioca, acho que ela até já faleceu, se não me engano. Ela trabalhava com cura e libertação espiritual. Aí ela foi em vários pastores, pessoas que oravam, né, para cura e libertação espiritual, e mesmo assim ela continuava sentindo umas dores de cabeça muito forte, desânimo, né, desmotivação, ela achando que aquilo era só espiritual. E ele, como médico e cristão, né, ele falou: olha, vamos fazer alguns exames, como é que tá a sua tireoide? Ela falou: ah, faz muito tempo que eu não faço exame, nem sei como é que tá. Aí ele falou: então passou lá a receita para ela, né, a guia, falou: vamos fazer alguns exames e ver como está a sua tireoide. Quando chegaram os resultados dos exames, ele viu que os hormônios estavam todos desregulados. Ele passou uma medicação e falou para ela: olha, toma essa medicação, daqui a um mês você volta e a gente vê como é que fica, né? Claro, conversou ali com ela e tudo. Beleza, passado-se um mês, ela voltou, ela falou: doutor, eu estou ótima, olha, agora eu tô me sentindo bem, eu não tenho mais aquelas dores de cabeça forte que eu tinha, eu não tenho mais aquela desmotivação que eu tinha. Então, olha só, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, transformar a nossa mentalidade de não colocar créditos tudo na conta do inimigo, porque muitas vezes são questões fisiológicas que estão desreguladas. Muitas vezes são questões hormonais, principalmente nós mulheres, né, que temos uma variação hormonal muito grande. Então, novamente eu digo, não quer dizer que não exista o mundo espiritual, existe. Só que muitas vezes eu percebo que a grande maioria das mulheres cristãs, tudo ela joga na conta do inimigo. Só que esquece que nós temos a nossa fisiologia, que nós temos a nossa biologia, que nós precisamos tratar as feridas da alma, as feridas emocionais. Então, a gente precisa transformar nossa mente para entender, para buscar sabedoria, direcionamento de Deus, que nem tudo é só orar, né? A gente sabe do poder da oração. Se você é cristão, você sabe. Se você não é cristão, não tem problema. A oração, ela tem poder. Mas o nome já diz: orar mais ação, oração. Então, tem coisas que não vai se resolver somente orando. Você vai orar, vai te fortalecer. Até hoje, eu vi uma colega que postou isso, e essa semana passada eu estava pensando muito nisso, sobre essa questão de que muitas mulheres cristãs, às vezes elas estão com uma dificuldade, e aí você vai conversar, fala: não, eu tô orando, eu entreguei nas mãos de Deus. Ok, esse é o primeiro passo, como cristão, orar e entregar nas mãos de Deus. Mas e o que você vai fazer com isso?
Porque eu vejo que existe muito aquela atitude de espera que Deus faça por elas aquilo que ela precisa fazer. Deus vai fazer a parte dele, ele vai agir no impossível, no sobrenatural, mas no natural somos nós que precisamos agir. Então eu vejo muitas mulheres, Deus sabe, Deus vai resolver, tá, mas e o que ela vai fazer? O que você vai fazer? Então tem coisas que a gente precisa buscar no natural. Eu tô com dor de cabeça, eu vou orar para Deus curar minha dor de cabeça. Só que às vezes essa dor de cabeça, ela é um quê? Um sintoma de que alguma coisa está desregulada. Ou talvez eu estou precisando dormir mais, talvez eu preciso descansar mais, talvez eu preciso melhorar minha alimentação. Então não é uma causa só. A gente precisa ter sabedoria, ter entendimento que as coisas que acontecem conosco não existe uma causa única e achar que tudo é o inimigo. É o inimigo, é o inimigo. E deixa de lado de cuidar do físico, não faz uma atividade física, não melhora a alimentação, não tem boas horas de sono. Deus, ele quer que a gente se cuide de forma integral. Não é só buscar o espiritual. Claro que o espiritual é a base, é muito importante. Mas nós somos seres integrais, seres sistêmicos. Nós precisamos buscar o cuidar do todo. Se Deus nos deu esse corpo para estarmos aqui nesse momento, é porque a gente precisa cuidar desse corpo. Então, transformar a nossa mente não é só cuidar dos pensamentos, também, mas é também cuidar das nossas atitudes, cuidar, entender, compreender que nós precisamos nos cuidar de uma forma sistêmica, ou seja, cuidar do físico, cuidar do emocional e cuidar do espiritual na mesma proporção, tá? Então, essa foi uma das chaves. A gente precisa ser como Daniel, buscar sabedoria, aprender a negociar, né? Aprender a negociar, falar, não, olha, eu sei, às vezes a gente vai precisar negociar com o nosso próprio corpo, com a nossa própria mente. Quantas vezes, né, você tá com aquela vontade de comer um doce, mas você sabe que você não pode ficar comendo muito doce. Então, você vai precisar negociar com a sua mente. Você vai precisar negociar com o seu corpo. Quantas vezes você começa a praticar atividades físicas ou vai para academia, daqui a pouco a sua mente começa a criar um monte de historinhas, de narrativas. Hoje não, eu tô cansado, o sol tá quente, vai chover. Começa a inventar um monte de desculpas para você não ir. Muitas vezes você vai precisar ser mais forte do que a sua mente. Negociar com ela. Não, eu vou lá, eu fico meia hora, depois eu volto. Então, busque sabedoria, busque ser uma boa negociadora, porque às vezes a gente vai precisar negociar, não é com os outros, é com a gente mesmo, né? Então, dando sequência aqui, pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A neurociência, ela tem trazido muitas pesquisas, muitos estudos e comprovações do quanto a nossa mente, muitas vezes, ela sabota. Existem, né, o que muitos cristãos falam de sofismas, né? Tem até o livro lá da Joyce Meyer, que fala o campo de batalha da mente. Existe um campo de batalha na nossa mente. A nossa mente, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas também às vezes ela cria muitos bloqueios e nos atrapalha. Tem tantos bloqueios que muitas vezes está muito mais no mental do que no físico propriamente dito. Às vezes a gente cria um medo irracional, na prática aquele medo não tá ali mesmo de verdade, mas a mente criou aquilo e a gente acredita naquilo e a gente fica bloqueada, a gente fica paralisada e não vive o chamado que Deus tem para nós, o propósito para o qual Deus nos chamou para estar aqui. Então, a gente precisa aprender a guerrear contra a nossa própria mente, mas guerrear no bom sentido, né? A identificar quais são os bloqueios que a minha mente está me trazendo, quais são os sofismas, quais são aquelas verdades que eu estou acreditando que é mentira. Muitas vezes a gente fala assim, porque é o inimigo que está colocando essas ideias na minha cabeça. Pode até ser que ele está usando dos seus sofismas, ele está usando das suas crenças limitantes, ele está usando dos seus bloqueios emocionais para aumentar a sua dúvida sobre si mesma.
Porque o inimigo, ele vai entrar nas brechas que muitas vezes a gente não fecha. Deus abre portas, o inimigo entra pelas brechas que estão abertas. E essas brechas muitas vezes são aqueles bloqueios, aquelas crenças, aqueles traumas, muitas vezes a falta de perdão, aquela amargura que às vezes a gente carrega de muitos e muitos anos e fala, não, eu já perdoei, tá tudo certo. Só que quando você fala isso muitas vezes, o seu corpo fica rígido, a sua tonalidade de voz ela muda, né? A sua expressão facial ela muda. Quando a gente fala de mudar de mentalidade, a gente precisa pensar também no nosso corpo, porque o nosso corpo carrega memórias emocionais. Como assim, Maria? Tudo que acontece conosco, as nossas experiências, elas não ficam travadas somente no nosso emocional, ou seja, na nossa mente. O nosso corpo também experiencia as situações que a gente vivencia, os traumas, né? As experiências dolorosas. Muitas vezes, para evitar o sofrimento, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele vai bloquear aquela lembrança. A gente não consegue lembrar cognitivamente e mentalmente. Mas o nosso corpo, ele vivenciou aquela experiência dolorosa. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma por um abuso, seja ele físico ou psicológico, uma pessoa que viveu em um lar onde tinha muitas brigas, ela pode não lembrar cognitivamente daquelas brigas, mas o corpo dela, toda vez que ela ouve alguém gritar, toda vez que ela ouve alguém falar alto, ela já fica tensa, ela já fica ansiosa, ela já fica inquieta. Porque o corpo guardou essas memórias. Então, quando a gente vai buscar a transformação da mente, a gente precisa entender que o nosso corpo está participando de tudo. Não é só falar, mudei minha mente, agora eu vou pensar positivo, que tá tudo certo. Tá, como é que tá a sensação de quando você fala sobre determinado assunto? Quando você diz que você já perdoou aquela pessoa que te magoou, mas quando você fala o nome dela, você fica tensa, você fica ansiosa, te dá uma sensação ruim, uma sensação de aperto no peito. Então não é só mudar aqui na mente, mas é entender que aquilo que eu falo, qual é o sentimento, qual é a emoção que eu sinto quando eu falo naquela pessoa que eu digo que já perdoei e eu sinto um desconforto. Lembrando que o perdão, ele começa por uma decisão, mas é um processo. Ninguém fala, perdoei, já está perdoado e está tudo certo. Primeiro a gente decide, eu vou perdoar, porque eu quero me libertar dessa situação. Eu quero me libertar daquela dor. Às vezes, a pessoa nem merece perdão, ou ela nem sabe que a gente está chateada, está magoada com ela. Mas o perdão é uma libertação para nós, né? É como se a gente quebrasse uma sentença em relação a nós mesmos, porque somos nós que estamos carregando a dor, carregando o sofrimento. Então, primeiro você toma uma decisão de perdoar, depois vem o processo de perdoar. Então, o perdão, ele não é automático, tá? Então, a mudança de mentalidade, ela precisa levar em consideração o que você sente, quais os pensamentos que estão passando pela sua mente, o que o seu corpo está trazendo de informação e quais os comportamentos que esses pensamentos estão gerando na sua vida. Então, veja como é profundo. Não é só você falar... ficar falando, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece, só que muitas vezes tá falando da boca para fora. Muitas vezes fala, mas você não sente isso no seu corpo, que você realmente está fortalecida, porque você crê que tem um Deus que cuida de você. Quantas mulheres que às vezes falam assim, eu sou a princesa do Senhor, eu sou a princesa de Deus, eu sou amada do Pai. Só que muitas vezes ela fala isso, mas ela não sente verdadeiramente esse amor de Deus. Muitas vezes ela não sente que ela realmente é uma filha amada do Pai. Então nós cristãs, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender que muitas vezes nós estamos falando versículos bíblicos apenas por falar. Virou assim um hábito automático. É que nem eu estava hoje estudando e aí... eu vi
uma parte que falava sobre a questão que a gente fala muito. Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Ok, Deus capacita, mas ele vai fazer a parte dele na capacitação. E a sua parte na capacitação, você faz? Não é esperar sentadinho e falar, Deus me escolheu, ele vai me capacitar. Eu vou ficar aqui de bracinho cruzado e ele vai me capacitar. Então tem muitos versículos bíblicos que estão sendo usados, mas assim, as pessoas falam, mas elas não param para realmente refletir, meditar e entender que a maioria deles tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Se a gente não precisasse buscar a mudança de mentalidade, a renovação da nossa mente, Paulo não teria colocado lá em Romanos 12:2 que a gente precisa buscar a renovação da mente. Para a gente não se amoldar, né, as coisas desse mundo, mas buscar a transformação, a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. E na palavra de Deus está cheio de capítulos, versículos, de ensinamentos, de chaves, de conhecimento, falando que a gente precisa o quê? Mudar nossas atitudes, buscar ter domínio próprio, buscar desenvolver o fruto do Espírito. Só que não é só recitar versículo bíblico, é meditar e buscar atitudes que vão gerar transformação, né? Então tudo isso está relacionado a essa temática que Deus me direcionou a trazer. E por que o livro de Daniel? Porque Deus me direcionou para mostrar que Deus, ele deu a Daniel muita inteligência, muita sabedoria, mas Daniel precisou fazer a parte dele. Daniel usou a sabedoria e usou a inteligência que Deus deu para ele. Então, voltando aqui, né? Parece que está desconexo, mas está tudo ligado aqui. Então, voltando aqui para Daniel. Então, Daniel passou ali, ele e os amigos, né? Passaram os 10 dias comendo legumes. Seja seletiva. Seja como Daniel. Aprenda a identificar aquilo que vai fazer bem para você e aquilo que não vai fazer bem para você. Seja alimentos, sejam pessoas, amizades, sejam lugares, sejam pensamentos, sejam conteúdos que você acessa, seja livros que você lê, seja vídeos que você assiste. Seja como Daniel, aprenda a ser seletiva, saiba identificar aquilo que não vai ser bom para você. Então Daniel, ele passou por esses 10 dias e ele, né, e os seus amigos ficaram 3 anos estudando. E a Bíblia fala que Daniel, deixa eu só até ler aqui para você. No capítulo 1, verso 17, fala, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonhos. Então, olha, a inteligência, a sabedoria, ela vem de Deus. Mas a gente precisa utilizar aquilo que veio de Deus a serviço do reino. Então, Deus deu inteligência para Daniel. Ele deu sabedoria para Daniel e também ele deu o dom de interpretar visões e sonhos. Qual foi ou quais foram os dons que Deus já te deu e que você talvez ainda não esteja utilizando? Então Deus capacita os escolhidos. Eu creio que se nós estamos aqui nesse tempo foi porque Deus nos escolheu para estar aqui por alguma razão. Mas será que nós realmente estamos utilizando aquilo que Deus nos deu? Você está utilizando todos os recursos que Deus te deu para cumprir o propósito para o qual Ele te chamou? Na sua vida e através da sua vida? Aqui fala que Ele deu essa inteligência, ou seja, Ele deu esse dom para Daniel interpretar visões e sonhos. Todos os dons, todas as habilidades, todos os talentos que Deus nos deu foi por um propósito. Não foi aleatoriamente. Eu vou dar dons para a Joaninha, para a Joaninha guardar lá, fazer como a parábola dos talentos, ela enterrar os talentos e não fazer multiplicar aqueles talentos. Deus não deu nada aleatório para nós, nada para ficar enterrado, como aquele servo que pegou o seu talento, enterrou e depois devolveu por medo.
Será que você está guardando aí aquilo que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, o conhecimento que Deus te deu, ou que Deus te direcionou a estudar? Porque muitas vezes Deus vai nos dar o quê? Condições para buscar o conhecimento e a gente vai precisar aplicar esse conhecimento. Não adianta nada também ficar estudando e não colocar em prática. A gente precisa colocar em prática. Como você vai colocar em prática? Eu não sei, eu não conheço sua vida, mas busque a sabedoria, busque a Deus, falar, Senhor, eu estou estudando, como é que eu vou colocar isso aqui em prática? Eu já fiz diversas formações e eu oro muito para Deus, eu falo, Senhor, eu quero cada vez mais ser um instrumento teu, né? Fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E Deus vai me direcionando. Mas eu preciso fazer a minha parte. Por que eu estou aqui? Porque eu estava orando para Deus me dar uma direção. E Deus tem falado muito comigo sobre recalcular a rota. Só que ele não falou, olha, recalcular a rota, faz isso. Não é assim que Deus trabalha. Deus vai dando, a gente vai dando um passo, Deus vai abrindo o chão, vai abrindo. É como assim, você tá num túnel, Deus tá... E aquele túnel que tem várias, né, voltas ali, várias curvas. E a luz de Deus está lá na frente, mas conforme você vai virando a curva, o caminho vai se abrindo. Eu poderia falar assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Não foi Deus que me direcionou a fazer essas lives, não. Eu vou ficar de boa ali, né, descansando, curtindo minhas férias. Mas eu orei, eu busquei a Deus. Eu pedi uma direção dele. Se ele me deu, eu preciso obedecer. Então, outra chave aqui, você precisa, se você quer viver um 2025 extraordinário, você precisa obedecer. Você precisa buscar a transformação da sua mente, a renovação da sua mente, para você não achar que aquilo que Deus, né, te dá a direção, você fala, é coisa da minha cabeça. Só que quando tá dando errado, é coisa do inimigo. Muitas vezes a gente tá agindo dessa forma. A gente busca a direção de Deus, aí quando Deus dá a direção, acho que não é de Deus não, é da minha cabeça. Não é não. E fica querendo que Deus fica confirmando. Agora, se tá dando errado, é coisa do inimigo. Então a gente precisa parar de dar desculpas. Mudar a nossa mentalidade é parar também de dar desculpas para a gente mesmo, dar desculpas para Deus e parar de justificar aquilo que está dando errado na nossa vida e jogar tudo na conta do inimigo. Porque muitas vezes está dando errado porque a gente fica presa ali às crenças, aos bloqueios emocionais e muitas vezes a gente não busca ajuda profissional. A gente quer que Deus cure tudo, que Ele resolva tudo pela gente. Ele pode? Pode, claro que pode. Ele pode tudo. Mas tem coisas que a gente que vai precisar dar o nosso passo. Por quê? Porque Ele quer mostrar que nós não somos autossuficientes. Porque muitas vezes Ele já capacitou outras pessoas. Porque Ele já capacitou o médico para cuidar do seu físico, o dentista para cuidar do seu dente, o mecânico para cuidar do seu carro. E também capacitou mentores, psicólogos, psicanalistas, terapeutas. Então a gente precisa parar de inventar desculpas e achar que quando é pra gente fazer, ficar fazendo ali de desentendida. Se você orou, se você pediu para Deus te dar uma direção, então esteja atenta à direção que Ele está te dando. E não vá se fazer de desentendida não e achar que é coisa da sua cabeça e ficar lá de bracinhos cruzados. Porque se você orou, se você pediu, Ele vai dar. Ele vai dar, mas Ele não vai dar o mapa completo. A gente tem aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, como nosso GPS, como a nossa bússola. E a gente vai precisar buscar. Deus, não, muitas vezes, Ele pode até revelar tudo o que Ele tem para a nossa vida, mas na maioria das vezes, como uma forma da gente buscá-lo, Ele vai revelando aos poucos aquilo que Ele quer que a gente faça, a direção que Ele vai nos dar. A gente precisa dar o nosso passo. Então, se você quer viver um 2025 extraordinário, você precisa deixar a preguiça de lado. Você precisa ser obediente. Você precisa ser seletiva com o que você
alimenta, onde você vai, com quem você tem amizade, quais são as pessoas que você abre as portas da sua casa. Tudo isso a gente precisa ser seletiva. Porque muitas vezes tem pessoas que vêm na nossa casa, não é porque ela nos ama, porque ela nos quer bem. Muitas vezes vem para trazer intrigas, para trazer fofocas. Então isso não cabe. A gente não tem tempo mais para ficar vivendo relacionamentos desse jeito. E a outra chave aqui, a importância do conhecimento, da inteligência e da sabedoria. O que você tem hoje de recursos? Se você está orando para Deus te dar uma direção, comece com o que você já tem hoje. O que você tem hoje? Você vai saber quais são os diplomas, quais são os cursos, quais habilidades que você tem. Para de ficar achando que, eu preciso de mais um curso para começar, eu preciso de mais uma formação, eu preciso de mais... Começa com o que você já tem. Para começar é o suficiente. Conforme você vai fazendo, Deus vai te direcionando a estudar tal curso, a buscar uma mentoria. Às vezes, se você tem muitas feridas emocionais, aí talvez uma terapia. Mas Deus, Ele dá a direção. Deus não deixa a gente à deriva. A gente precisa entender que mudar a mentalidade é entender que Deus sempre vai dar uma direção. É que muitas vezes a gente não está atenta. Muitas vezes a gente acha que, acho que eu entendi errado. Tá buscando? Então esteja atenta. Então a inteligência ela vem de Deus, mas a gente precisa utilizar esses conhecimentos, utilizar as habilidades, utilizar os recursos que já temos disponíveis para nós. Deus não vai te dar um chamado se você não sabe nada relacionado àquele chamado. Ele vai começar a te usar com aquilo que você tem. E isso não quer dizer que você não precisa buscar capacitação. Precisa. Porque é muito interessante, né? Se a gente vai buscar uma profissão, a gente faz uma faculdade, faz um curso técnico. Por que muitas vezes para viver o chamado que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós, muitas vezes a gente quer fazer de qualquer jeito? Nós cristãos precisamos entender que a gente precisa sim buscar mais conhecimento. O primeiro deles é aqui. Estudar a Bíblia, não é só se alimentar quando vai na igreja ou se alimentar de pregações que a gente ouve pela internet. É importante? É, mas mais importante é a gente buscar estudar aqui, estudar mesmo. Porque senão a gente vai ser enganada. Tem muita gente pegando versículos isolados e manipulando as pessoas. Então busque conhecimento, conhecimento do alto. E também o autoconhecimento para você reconhecer seus limites, para você reconhecer as suas fraquezas, né? As suas vulnerabilidades, fortalecer sua autoestima, fortalecer sua autoconfiança. A gente precisa confiar em Deus, mas precisamos confiar que nós somos filhas dele. Então, a inteligência, o conhecimento é para ser usada a serviço do reino. E quando eu falo a serviço do reino, eu não estou falando somente dentro da igreja. O reino não é só dentro da igreja. O reino é tudo. Os médicos utilizam o seu conhecimento a serviço do reino, atendendo os pacientes. Eu, como terapeuta, como mentora comportamental, eu vou utilizar os meus conhecimentos para ajudar a transformação, né, de comportamentos, ajudar na cura emocional. E não é só sobre cura emocional, não é só sobre mudança de comportamento, é sobre restauração de identidades, é sobre transformação de mentalidades para viver o propósito que Deus chamou para viver. Se você é uma manicure, não pense que o seu trabalho é só fazer unhas, vai muito além, porque Deus é um Deus de profundidade. Ele não vai te usar somente para fazer unhas. Mas muitas vezes ele vai te usar para aconselhar aquela cliente que vai até você. Muitas vezes ela vai se abrir com você. Busque sabedoria para muitas vezes saber aconselhar, para saber ouvir. Então, nós precisamos buscar conhecimento para além daquilo que a gente acha que, não, eu não preciso disso. Terceira chave. A importância de valorizar aquilo que Deus já nos deu.
Daniel, ele valorizou a inteligência que Deus deu para ele. Ele utilizou ali os dons que Deus deu para interpretar visões e sonhos. Então a gente precisa levar a sério, não é brincadeira. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu uma habilidade, não brinque com isso. Não deixa guardado, utiliza. Tudo que Deus nos deu é para ser utilizado. É utilizado com sabedoria, com discernimento para o reino dele. Não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar que a gente esteja. Que tudo que a gente fizer, a gente faça para Deus. Ou como se estivesse fazendo para Deus. Porque daí a gente não fica com aquela expectativa de receber reconhecimento. Porque quem busca reconhecimento muitas vezes é a nossa mente, o nosso ego. Né? Muitas vezes precisa de elogios. Precisa de alguém dizer, nossa, como você faz bem isso. Mas a gente precisa aprender a fazer tudo o que nós estamos fazendo como se fosse para Deus, porque quem vai dar o devido reconhecimento é Ele. Quem vai realmente falar, olha, que bom, vai dar a direção é Ele. As pessoas, muitas vezes, elas não vão voltar para dizer obrigado pelo que você fez. Muitas vezes você vai ajudar muito elas, elas não vão te agradecer por nada. Elas vão esquecer que você ajudou. E é o ser humano é falho, mas Deus não esquece. Para Deus, Ele vai continuar vendo o que você está fazendo. Então, se você quer viver um 2025 extraordinário, guarde essas chaves. Se você entrou depois nessa live, assista ela de novo, anote. Adquira o hábito de anotar. Anotar quando você está estudando, anotar seus projetos, suas metas, anotar tudo aquilo que você tem dúvidas, anotar seus pensamentos, tudo isso vai ajudar na organização. Começa a criar o hábito de anotar. Assistir uma pregação, anota as principais chaves que você compreendeu ali, para você poder aplicar no seu dia a dia. Tá assistindo as lives, anota aí o que para você fez sentido. Talvez metade das coisas que eu falei aqui não fez sentido para você e tá tudo bem. Cada um absorve aquilo que está preparado no momento. Mas anota aquilo que você conseguiu compreender e que para você fez sentido. Que para você fala, nossa, isso aqui eu vou levar para o meu 2025, eu vou praticar isso aqui. Então, procura colocar em prática, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Deus quer que a gente seja praticante da palavra dele. Não adianta a pessoa falar, eu já li a Bíblia 10, 20, 30 vezes. Tá, mas ela pratica o que ela leu? Porque se não praticar não vai adiantar nada. Deus deu dons para Daniel interpretar sonhos e visões, e a gente vai vendo aí ao longo das lives que ele interpretava sonhos e visões. Por quê? Porque ele utilizava os dons que Deus deu, ele utilizava a inteligência que Deus deu para ele, a sabedoria que Deus deu para ele. Que em 2025 você não fique guardando aquilo que Deus te deu. Então, se você não pegou as outras chaves que eu trouxe aqui, mas pega pelo menos essa. Leva pelo menos essa para 2025. Não guarde aquilo que Deus te deu. Use os recursos que Deus te deu. Seja ele qual for. É um dom, é uma habilidade. Deus tem um chamado para você. Não fica de braços cruzados. Começa a agir. Dê um passo. Se você quer que a sua vida seja transformada, comece a ter atitudes, né? De uma mente que crê em Deus, que crê que foi Ele que te chamou. Se você está com dúvida, se você está com medo, busque ajuda profissional para poder ajudar você a superar esses medos, essas dúvidas. Porque um dos grandes ladrões, uma das grandes ladras, digamos assim, do chamado e do propósito, são as feridas emocionais, os traumas. Eles roubam muitas vezes o nosso propósito. Eles fazem com que nós criamos bloqueios emocionais. Esses bloqueios geram dúvida, geram incerteza, geram insegurança, geram medo, geram sentimentos de incapacidade. Aí a pessoa fala, eu não sou capaz. Eu acho que eu não nasci para isso. Se Deus te chamou, você é capaz.
Se Deus te deu inteligência, se Deus te deu conhecimento, é porque você é capaz de usar o que Ele te deu. Então, leva isso para o 2025. Tudo que Deus já te deu é para você usar. Use. Use com sabedoria, mas use. Não fique querendo mais e mais se você não está usando nem o que Ele já te deu. Ele só vai colocar mais chão na sua frente, no seu caminho, se você der um passo. Se você ficar de bracinho cruzado, Ele não vai colocar chão nenhum na sua frente. E não adianta ficar frustrada, desanimada e achar que é só eu, só a minha vida que não vai para frente. Não. É você que não tem atitude. Então, em 2025, seja uma mulher mais posicionada, seja uma mulher que tem mais atitude de usar o que Deus já te deu. Então, eu espero que você tenha refletido sobre essas chaves que eu trouxe para você, relacionada aí ao primeiro capítulo de Daniel. E que a gente possa continuar aqui nas próximas 11 lives, sempre nesse horário, para que a gente possa aprender tudo aquilo que Deus está trazendo. Deus ainda não me revelou tudo que Ele vai me direcionar a trazer nessas lives, mas eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou até aqui. Ele me deu a direção para estudar o livro de Daniel, estou estudando. Ele me deu a direção para fazer as lives, comecei a fazer as lives. Agora o que vai vindo conforme eu for fazendo, e assim é comigo, assim é com você. Não fique esperando Deus abrir o caminho todo, não. Vai fazendo com aquilo que Ele já te direcionou até aqui. Se Ele não te deu uma nova direção, permaneça na direção que Ele já te deu. A direção que Ele tem me dado é que eu continue. Né? Tem momentos que às vezes a gente fica desanimada, fala, eu acho que eu estou indo no caminho errado, eu acho que isso não é para mim. Aí Deus vem muitas vezes confirmar através de pessoas, confirmar através de palavras, que é isso que Ele quer que eu continue. Que Ele quer que eu continue sendo uma terapeuta, uma mentora que ajuda na cura emocional de mulheres, ajuda na transformação da mente, do comportamento. E não é sobre cura emocional, não é sobre mudança de comportamento, é sobre resgate de identidades. Muitas mulheres cristãs precisam resgatar a sua verdadeira identidade cristã, sua verdadeira identidade de filha, precisa resgatar a sua essência divina para viver o propósito chamado que Deus tem para elas. Então, o meu trabalho, o meu propósito não é só sobre ser terapeuta, não é só sobre cura das feridas emocionais, vai muito além. A cura das feridas emocionais é o meio para que as mulheres possam reconhecer a verdadeira identidade que Deus deu para elas, para que elas possam mudar seu comportamento a partir dessa cura, a partir dessa mudança de mentalidade, resgatar o seu chamado, o seu propósito e viver uma vida com mais plenitude, uma vida com mais leveza, porque Deus, Ele não nos trouxe aqui para viver uma vida pesada, para a gente viver sempre cansada, sempre desmotivada. Não, é porque a gente não está sabendo colocar limites, tanto na nossa rotina, na nossa agenda, quanto nos compromissos que a gente tem. Então a gente precisa aprender a ser seletiva. Seletiva em tudo na nossa vida. Na alimentação, nas amizades, naquilo que a gente está consumindo de informação, tudo isso. Então, que em 2025 você possa viver um ano extraordinário, que você possa viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Mas para isso, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa renovar a sua mente. Então, eu quero agradecer a você que esteve aqui na nossa primeira live. Se essa live fez sentido para você, compartilha com alguém. Tá? Não fica aí também só retendo para você não, compartilha. Clica nesse aviãozinho aí, manda para aquela amiga, manda para aquela irmã que está precisando ouvir isso. Você fazendo isso, você já está cumprindo aí aquilo que Deus tem para você também. Não é para reter, não. O que eu tenho estudado e aprendido, eu não estou retendo para mim, eu estou compartilhando. E que você também possa compartilhar. E que as pessoas compartilhem aquilo que você está fazendo para o reino de Deus. E assim a gente vai conseguindo alcançar mais e mais vidas, mais e mais vidas. A gente vai ampliando a mensagem que Deus quer transmitir. Não só para mim,
mas para mim, para você e para todas as mulheres que a gente tiver contato e que a gente compartilhar. Então tenha uma ótima noite, um ótimo 2025, que ele realmente seja extraordinário, porque você é uma pessoa extraordinária, você precisa acreditar nisso. Você acredita? Você crê que Deus tem um ano extraordinário para você? Então dê um passo, caminhe, não retenha para você. Use o que Deus já te deu. E eu tenho certeza que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai falar, nossa, como a minha vida mudou. Como a minha mentalidade transformada fez com que eu vivesse o meu propósito, o meu chamado com plenitude. Um grande abraço e até amanhã.